Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Rapaz encontrado morto a facadas no bairro de São José. Feirante assassinado a tiros em Igaraçu. Detento na condicional é morto e amigo ferido a bala no Jardim São Paulo. Motoqueiros matam vendedor de galinhas a bala no Cajueiro Seco. Ambulante assassinada no Jardim Muribeca com tiros, facadas e pedradas. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O policial civil da SDS Antônio Carlos Araújo Barbosa Oliveira, lotado na delegacia de Vertentes do Lério, cometeu suicídio na própria residência no Sítio Novo em Olinda. Ele era comissário e, segundo informações, estaria afastado do serviço por conta de depressão. Ele havia deixado um bilhete cujo teor era: adeus, não consigo viver. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Cláudio Antônio da Silva, com 53 anos de idade, residente no sítio Caraúba, zona rural de Orobó, no interior do estado, foi assassinado a golpes de faca na localidade de Buraco do Tatu, em Bom Jardim. Crime praticado por um elemento desconhecido durante um barulho numa bebedeira. O corpo de José Cláudio Antônio da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Tertuliano da Silva, com 75 anos de idade, residente no sítio Vale Verde, em São Caetano, no interior do estado. Ele foi agredido a socos e pontapés por marginais durante um assalto e foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. José Leno da Silva, um homem com 62 anos de idade, residente no sítio Oitis, em Taquaritinga do Norte, foi atropelado e morto na rodovia PR-90 em Toritama por um carro não identificado, e o corpo dele é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Antônio Eduardo da Silva Santos, com 22 anos de idade, residente na Vila Araçá, em Correntes, no interior do estado, aliás, em Caetés, no agreste do estado. Antônio Eduardo da Silva Santos foi agredido a golpes de faca por um elemento desconhecido, sendo socorrido no hospital local e em seguida removido para o Dom Moura, em Garanhuns. Romildo Pedro da Silva, residente na rua 5, número 958, bairro Alto Bom Jesus, em Serra Talhada, foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, numa tentativa de homicídio praticada por dois homens que fugiram numa motocicleta preta. Romildo Pedro da Silva foi socorrido no hospital local. Uma mulher de 28 anos de idade, de nome não informado, residente na rua Serra Branca, bairro Magano, em Garanhuns, foi agredida a golpe de faca peixeira na rua Oscar Francisco, no bairro Manuel Scheula, em Garanhuns, e o suspeito, o companheiro dela, cujo nome não foi informado. A mulher foi socorrida no hospital Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Marcilene Maria da Anunciação, com 25 anos de idade, residente na rua Jerônimo Heráclito, número 719, em Surubim, foi agredida a golpes de faca de serra pelo namorado dela, Ricardo Luiz Fernando, de 27 anos de idade, que está foragido, atingido na região do tórax. Marcilene Maria da Anunciação foi socorrida no hospital São Luís, em Surubim. A informação é de que ela descobriu que ele, o namorado, seria viciado em drogas. Aí disse que não queria mais nada com ele, deu um cartão vermelho, ele ficou revoltado e tentou matá-la. Uma jovem com cerca de 18 anos de idade, cujo nome não foi informado, residente na rua Tília Peixoto, bairro Magano, em Garanhuns, foi brutalmente espancada, e o suspeito é o companheiro dela, Carlos Wilson da Silva. A informação é de que a jovem estaria grávida. Ela foi socorrida no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e o companheiro dela, Carlos Wilson da Silva, está foragido.
De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, pelo menos que nós tomamos conhecimento, foram 6 homicídios registrados. 6 homicídios, 1 no interior e 5 no Grande Recife. Continua aquele impasse ainda. A SDS baixou a portaria proibindo que os funcionários do IML repassem informações para a imprensa. Então fica difícil de a gente conseguir o número real de homicídios no estado de Pernambuco. Conseguimos aqui 6 registrados de ontem para hoje, 1 no interior e 5 no Grande Recife. Nas 72 horas foram 15 homicídios registrados, número baixo, mas que a dificuldade de pegar essas informações com o IML está prejudicando a gente, prejudicando a imprensa. Foram 15 homicídios nas 72 horas, 7 no interior e 8 no Grande Recife. Durante todo o ano, do dia 1º de janeiro até este momento, em todo o estado de Pernambuco, foram registrados 1.134 homicídios. 1.134, sendo 629 no interior e 505 no Grande Recife, podendo ser maior ainda. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ambulante assassinada no Jardim Muribeca com tiros, facadas e pedradas. A notícia é com a repórter Elis Martins. A família garante que Rayana Maria dos Santos, de 22 anos, tinha deixado as drogas. A jovem atuava desde 2016 como ambulante nas estações de metrô. O corpo dela foi encontrado em um campo de futebol em Jaboatão dos Guararapes neste domingo. A polícia apurou que a vítima foi atraída ao local depois de receber uma ligação telefônica na noite anterior. Rayane Maria dos Santos foi assassinada com disparos de arma de fogo e facadas e até pedradas. O corpo dela deve ser liberado do Instituto de Medicina Legal, IML, no bairro de Santo Amaro, agora pela manhã. O pai dela, Rony Santos, faz revelações sobre a saída da filha do vício das drogas. No começo ela vivia nas drogas, né? Vivia nas drogas, aí lutei muito para ela sair, ela saiu, faz mais de 2 anos que ela saiu. Tudinho aí, só ficou vendendo as coisas no metrô, ela ia, todo dia ia e vinha. Do trabalho dela, só isso, nunca mais veio ela vender droga, nada. Ela já tá com a vida já diferente. Quanto tempo já que ela tinha parado? Fazia quase 2 anos. Quase 2 anos que ela tinha parado de vender droga. Pode ser também, que disseram que foi duas mulheres que ligou pra ela e chamou ela pra esse canto aqui, né? Ela tava em casa e não tava sabendo de nada, e sabia das coisas agora de manhã. E ligaram ontem à noite, de 7 e pouco, quase 8 horas da noite. Porque no começo ela teve um caso com essa mulher. Teve um caso com essa mulher, não sei, e essa mulher era casada, né? Aí não sei se o marido teve raiva, porque faz tempo, isso faz muito tempo, faz um ano e pouco já. E agora veio acontecer isso. Ela vendia as coisas no metrô, vinha pra casa, ajudava a mãe, ajudava a pagar as coisas com a mãe. A vida dela era essa aí agora. Foi uma crueldade. A Polícia Civil confirma que Rayane Maria dos Santos, de 22 anos, mantinha relacionamentos homoafetivos. A delegada responsável pelo caso, Vilaneira Aguiar, afirma que pelas investigações iniciais existem linhas de apuração bem claras. Aqui as informações preliminares é que a vítima havia sido atraída para esse local do crime, né? Nós temos algumas informações, tudo indica que seja crime relacionado, né, ao relacionamento passado da vítima, sendo a motivação passional. Nós não vamos dar muitos esclarecimentos agora para não atrapalhar as diligências futuras, né, pela delegacia da área, mas praticamente as diligências preliminares já esclarece bastante o que aconteceu aqui. A vítima era homossexual e tudo indica que tem a ver com o relacionamento dela passado. Elis Martins para o Bandeira 2. Rapaz encontrado morto a facadas no bairro de São José. Feirante assassinado a tiros de revólver em Igaraçu. Detento na condicional é morto e amigo fica ferido a bala no bairro do Jardim São Paulo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a coletivos, 7 ônibus assaltados na Avenida Sul, bairro de São José.
Ontem, por volta das 2:30 da tarde, coletivo da Metropolitana que fazia a linha Jaboatão Paradouro foi assaltado, só os passageiros roubados. Às 9:30 da noite de ontem, na BR-101, no bairro do Jardim, São Paulo, ônibus da Metropolitana assaltado, ele fazia a linha Barro Macaxeira, também só os passageiros foram roubados. Por volta das 2:30 da tarde de ontem, no viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanca, bairro de São José, ônibus da Borborema assaltado, ele fazia o itinerário Juna Bezerra, Rio Mar. Às 7:30 da noite de ontem, pertinho da Funés, em Olinda, um ônibus da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce PR15, só os passageiros roubados. Às 8 da noite, na segunda perimetral metropolitana, pertinho do Bar da Acerola, ônibus da Globo assaltado, fazia a linha PR15 Afogados, só os passageiros roubados. Às 10 horas da manhã, foi na cidade de Tabajara, em Olinda, que um BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Pelópolis Silveira, prefeitura da cidade do Recife. E às 6:30 da manhã, bem cedinho ontem, ônibus foi assaltado, ônibus da Caxangá, nas proximidades do Nascedouro de Peixinhos. O coletivo fazia a linha TI Xambá Príncipe, só os passageiros roubados. O mês de março, fechamos com 209 registros de assaltos a ônibus. Até ontem foram 209 assaltos a ônibus. O mês de março, nas 24 horas de ontem para hoje, foram 7 ônibus assaltados, portanto 7 ônibus em abril. No final de semana, nas 72 horas, foram registrados 20 assaltos a ônibus. E do dia 1º de janeiro até este momento, em todo o estado, este ano, foram registrados 683 assaltos a coletivos. Motoqueiros matam vendedor de galinhas a bala no bairro do Cajueiro Seco. Detalhes da informação, detalhes do caso com a repórter Natália Hermosa. A execução de um vendedor de galinha em rua movimentada de Cajueiro Seco é um mistério para a polícia. O corpo de Wellington Ferreira da Silva, que tinha 40 anos, está no Instituto de Medicina Legal, o IML, em Santo Amaro. O assassinato foi praticado na rua Iati, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desse domingo. 2 homens num carro se aproximaram da vítima, que estava numa bicicleta, e efetuaram os disparos. O vendedor de galinhas morreu na hora. Os familiares e amigos asseguram que a vítima era uma pessoa trabalhadora e sem inimigos. Um morador de Cajueiro Seco, que não quis se identificar, ressalta a boa índole de Wellington Ferreira da Silva. Pessoa boa, estava fazendo planos para melhorar. Apesar de estar trabalhando num lugar que também nessas foi para melhorar, mas ele cuidava de um comércio meu aqui. Não é à toa que eu deixava ele sozinho para cuidar do dinheiro, do caixa e tudo, e nunca tinha dado problema nenhum. Vocês, amigos, parentes, não têm nem ideia do que aconteceram? Amigos, parentes também. Parente não, só vizinho e amigo. Vocês têm ideia do que aconteceu? Não, aqui não, viu? Ele passava aqui toda essa mesma hora, saía de lá a mesma hora. Tudo que acontecia, besteirinha, ele me contava aí do comércio e nunca contou nada de grave. Não recebeu ameaça de ninguém? Que eu saiba aqui, não. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Roberto Francisco da Silva Filho, um rapaz de 34 anos, residente no córrego bombeirense número 160 em Água Fria, foi agredido com golpes de faca peixeira por um elemento desconhecido e deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Davi Cardoso dos Santos, de 20 anos de idade, residente na rua Paulo Afonso, na ilha de Tamanacali, pelo bairro do Pilar. Ele foi agredido a tijoladas. Ninguém informou quem agrediu ele nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. André Gustavo Cordeiro de Abreu, um homem com 43 anos de idade, residente na rua Doutor Vilas Boas, número 380, no bairro de Areias, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Marcos Aurélio Mário Marques, de 23 anos de idade, residente na rua Maria Tereza, no bairro de Aguazinha, em Olinda, foi agredido a bala pertinho da residência dele, atentado de autoria e motivos não informados, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Dorgival Ferreira do Nascimento, com 44 anos de idade, residente na rua Nunes Machado, no bairro do Juá, em Nazaré da Mata, foi agredido a bala na residência dele, num atentado praticado por um homem desconhecido. Os motivos também não foram informados. Dorgival Ferreira do Nascimento foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração.
Jairo Filho, um homem com 34 anos de idade, residente na Ilha do Maruim, em Olinda, ele foi agredido a socos e pontapés. Isso aconteceu lá na Ilha do Maruim. Ninguém informou quem agrediu ele nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. João Ferreira de Moraes, de 59 anos de idade, residente no loteamento Parque Real, no bairro José Carlos de Oliveira, em Caruaru, foi trazido aqui para Recife, para o HR, bastante machucado, vítima de atropelamento. Tem um cano estourado numa rua no Alto Santa Isabel. Como é o nome da rua? Rua Miranda, no Alto Santa Isabel. O cano está estourado, a água está jorrando abertamente lá, um desperdício medonho, os moradores prejudicados. Justamente, há vários dias que esse cano está aqui na Rua Miranda, e a gente chama as autoridades, principalmente da Compes, e ninguém comparece aqui para ajudar a nossa comunidade aqui no Alto Santa Isabel. Jefferson Alexandre Simas Ferreira, residente na Rua Nova Descoberta, nos Quatro Cantos, em Itamaracá, sofreu ferimentos quando estava numa motocicleta e, segundo informações, sem capacete, acidente com carro, e o resultado, ele ficou machucado, foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e de lá foi removido aqui para o HR. Rafael Antônio Francisco, de 29 anos de idade, residente na Rua 24, na Coab, bairro do Ibura, ele foi agredido a golpes de faca por um desconhecido, foi levado para a Policlínica Jaboatão, Prazeres, de lá removido aqui para o Hospital da Restauração. José Marcolino de Almeida, que mora na Rua Sebastiana Fernandes, bairro Delmário Braga, em Lagedo, foi atropelado por uma motocicleta de placa não fornecida, bastante machucado, ele foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. José Carlos de Almeida Júnior, com 38 anos de idade, residente na Rua Chimboré, número 62, em Areias, foi agredido com golpes de faca, peixeira na cabeça e no abdômen por um elemento desconhecido. José Carlos de Almeida Júnior foi levado para o Hospital Geral de Areias e em seguida removido aqui para o HR. Joab Rocha da Silva, com 46 anos de idade, residente na Rua Aratamã, na Coab, bairro do Ibura, foi agredido a golpes de... Aliás, foi bala. Ele sofreu um atentado a bala de autoria e motivos não informados, sendo levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Ibura, e de lá foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Durval Antônio da Silva Filho, 41 anos de idade, residente na Praça do Forte do Bruno, Recife Antigo, foi agredido a bala pertinho da residência dele, ninguém informou quem atirou dele nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Robson Teixeira da Silva, residente na Rua Patagônia, no bairro da Sapucaia, em Olinda, sofreu um acidente de motocicleta lá na Sapucaia e ficou muito machucado, sendo trazido aqui para o Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz encontrado morto a facadas no bairro de São José. Rapaz com cerca de 27 anos de idade, corpada, com várias tatuagens pelo corpo, que não conduzia nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto a golpes de faca, peixeira, em um prédio abandonado nas proximidades da Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José. O crime, segundo informações, pode ter ligação com tráfico de drogas. A delegada Cleide Ângelo, da Força Tarefa do DHPP, esteve no local com a equipe, procedeu aos primeiros trabalhos de investigações, sendo o corpo da vítima encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística. Feirante assassinado a tiros de revólver em Igaraçu. Lucas José Souza de Oliveira, com 24 anos de idade, feirante. Ele tinha ido visitar um filho dele na casa de uma ex-companheira dele, na Rua Maria Vitória, no centro, em Igaraçu. E quando estava ligando a motocicleta dele para sair do local, no início da noite de ontem, foi surpreendido por dois homens numa outra motocicleta que discutiram um pouquinho com ele, e em seguida os caras meteram bala nele, mataram ele, depois fugiram com a motocicleta em alta velocidade. Nenhuma informação até agora sobre a motivação do crime. O corpo do feirante Lucas José Souza de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção!
outro fica ferido a bala no bairro do Jardim, São Paulo. Ezequiel Barbosa do Nascimento, um rapaz com 27 anos de idade, preso em liberdade condicional por assalto. Ele e o amigo dele, Edinaldo Gomes de Albuquerque, de 24 anos, saíram ontem à noite do bar da piscina na localidade Inferinho, no bairro do Jardim, São Paulo. Os dois estavam numa motocicleta pilotada pelo Eduardo e na Avenida Recife, lá no Jardim São Paulo, bem pertinho da Justiça Federal. Os dois foram alvejados a tiros por ocupantes de um carro preto, um veículo não identificado. Ezequiel morreu na hora e Edinaldo foi atingido por um disparo de raspão na cabeça. Foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, onde foi medicado e recebeu alta. Nenhuma informação até agora sobre a motivação dessa tentativa de duplo homicídio. O corpo de Ezequiel Barbosa do Nascimento, detento em liberdade condicional, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Construct Productions, hey.